Prezado amigo, telespectador da Rede Mundo Maior, estamos aqui mais uma vez felizes por estar com vocês nesse estudo, neste aprofundamento dos ensinamentos de Jesus. Estamos, como falamos no programa anterior, lançando essa obra. Aproveite para adquirir, para você ter uma leitura agradável, para você tomar conhecimento de toda a história dos sucessores de Jesus, daqueles que foram reconhecidos e chamados como apóstolos. Começaram como discípulos, terminaram como apóstolos. A palavra discípulo é aquele que estuda com o mestre, e apóstolo vem do verbo sholeach, que é lishloach, em hebraico é enviar. Aqueles que foram enviados por Jesus para uma missão que os gregos chamam de apóstolos. O nosso querido, conhecido Paulo é conhecido como Paulo apóstolo, porque ele não estudou com Jesus. Ele conheceu Jesus já depois, na estrada de Damasco, naquele episódio que todos nós cristãos conhecemos, mas aí Paulo passou a ser um enviado de Jesus, quando ele se entrega naquele momento sublime da sua existência, quando ele pergunta: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele prontamente diz: que queres que eu faça? Então Jesus, a partir daí, o destina para uma missão. Como ele foi enviado, mas não foi discípulo, ele é conhecido como Paulo apóstolo. Os discípulos foram discípulos antes e apóstolos depois. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o Monte das Oliveiras e o Monte Sião e o Monte Moriá. Eu já estive, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ter visitado aquela região de Israel várias vezes. E a primeira vez que eu estive lá, eu praticamente fui para explorar do ponto de vista espiritual e topográfico, arqueológico, os caminhos de Jesus. E um local me impressionou bastante. Nós subimos o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um monte que fica, ele é chamado em hebraico Har HaZeitim. Har é monte, Zeitim é azeite. E como o azeite vem da oliveira, vem Monte das Oliveiras. Ele fica situado a leste da antiga Jerusalém. E nós estivemos na igreja da Ascensão, lá em cima, a igrejinha octogonal. Descemos um pouco e fomos visitar a igreja do Pai Nosso. Ali Jesus ensinou seus discípulos a orar, a pedido deles. E ali, quando a gente sai da igreja do Pai Nosso, tem um mirante. Esse mirante é fantástico, porque ele nos coloca numa visão maravilhosa, como se você ficasse face a face com a cúpula dourada da cidade antiga de Jerusalém. E ali você tem praticamente todo o ministério de Jesus na Judéia, com exceção de Jericó, Betânia, que foram outros locais que ele se afastou, mas ele sempre estava entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Durante o dia, ele pregava no templo, de noite ele ia para o Monte das Oliveiras, onde dormia nessa maravilhosa gruta, conhecida hoje como Gruta do Pai Nosso. Porque Jesus não tinha o privilégio que nós temos hoje, em algumas ocasiões, de poder dormir no hotel, na hospedaria. Ele não tinha condições. O Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Então ele atravessava o Vale do Cedron, que fica entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, ali embaixo, onde tem um cemitério judaico, porque os judeus acreditam que Jesus, quando vier o Messias, ele virá de Betânia, passará ali naquela região do Monte das Oliveiras, descerá o Vale do Cedron, ressuscitará todos aqueles que estão naquele cemitério ali e entrará em Jerusalém. E ali, eu digo para você que foi um dos locais que mais me enobreceu, me encheu de espiritualidade, de sensações maravilhosas, porque quando você fica naquele mirante, abaixo, ligeiramente abaixo da igreja do Pai Nosso, você tem uma visão maravilhosa, não só de Jerusalém, como também de todos os locais por onde Jesus passou, por onde ele realizou
feitos ali. Você encontra a igreja do Domus Flevit, embaixo, onde Jesus debruçou-se sobre Jerusalém e chorou, naquela famosa passagem que ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te procuram. Quantas vezes eu quis unir teus filhos, como a galinha une os pintinhos debaixo da asa, e tu não o quiseste. E ali ele chora sobre Jerusalém, e o arquiteto Berlucci, Tony Berlucci, italiano, desenhou uma igreja, uma pequena capela ali, que tem forma de uma lágrima, simbolizando as lágrimas que Jesus derramou por nós, lamentando que os próprios conterrâneos não o conhecessem. E ali, meu filho, meu querido, você olha para baixo, aquele cemitério ali, ele tem figuras importantes do Velho Testamento, inclusive, enterradas ali. Ali naquele cemitério você tem Absalão, você tem Zacarias, o pai de João Batista, e tantos outros vultos daquela época, que você, visitando, você tem essa lembrança. No Vale do Cedron, embaixo, que ali, Cedron era o rio que passava ali, que hoje está coberto. Hoje você não vê mais o rio. Mas dizem os ortodoxos que ali foi aonde está, do lado direito, a igreja do Getsêmani, aonde foi enterrado, segundo eles. Maria de Nazaré está enterrada ali, numa capela, numa gruta que tem na igreja ortodoxa russa. Um pouquinho mais para cima, a igreja de Maria Madalena. Então ali tem uma história viva para se contar, que é riquíssima. É como se você visse, eu ali em alguns momentos, eu me sentia como se eu fosse de repente encontrar Jesus, ou localizar Jesus naquele panorama com tanta história, com tanta maravilha, que tanto enriquece o nosso espírito. Mas não saia daí, que nós vamos voltar ainda na segunda parte do nosso programa para falar da importância do Monte das Oliveiras na origem do cristianismo. Até já.